Olá, este é o GIMP, uma aplicação para editar imagens de mapas de bits, como fotografias e outro tipo de imagens. É uma aplicação gratuita e para obteres terás que ir a gimp.org. Ou então pesquisa GIMP no Google ou no motor de pesquisa e abre este site. Para descarregar a última versão, podes ir a esta secção, Download, e depois aqui, Download GIMP diretamente. Caso tenhas Linux, Mac, podes vir então por aqui. Depois escolhes um local no teu computador e guardas este ficheiro. Este é o ficheiro de instalação. Logo que esteja descarregado, podes executar e levar a instalação até ao fim para ficares com o GIMP no teu computador. Como é uma aplicação gratuita, convém se calhar fazermos um donativo para que a equipa do GIMP continue a desenvolver esta aplicação. O GIMP nem sempre teve este aspecto. No teu computador também poderá não ter este aspecto. É que antigamente existia o modo janela única, ainda existe. Mas antigamente este modo era o modo principal do GIMP e nós tínhamos que chegar aqui as janelas e ativar o modo janela única, caso quiséssemos ter estes painéis laterais integrados com a área de trabalho. Outra coisa que poderá surgir de diferente no teu GIMP será a organização das ferramentas. Se quiseres ver as ferramentas como eu tenho aqui, vamos a Editar, Preferências e aqui na secção Ambiente temos a opção da caixa das ferramentas. E aquilo que eu fiz foi desativar esta opção. Portanto, antes estava assim, mostrava as ferramentas em grupos, e eu desativei para ficar com as ferramentas todas visíveis. E já agora que estamos aqui, podes também alterar os temas dos ícones do teu GIMP. Mas eu vou deixar aqui, neste tema. Podes também alterar o tamanho desses ícones, aqui em baixo nesta barra, a sua cor. E já agora também podes alterar o tema do teu GIMP para um outro que não seja este. Eu vou deixar como está, vou fazer cancelar para cancelar todas as minhas alterações. Caso queiras colocar o teu GIMP como vinha originalmente, basta fazer a repor. No final das alterações, fazes OK. No meu caso, agora cancelar. Então, como já viste, temos aqui algumas ferramentas. Temos aqui algumas docas que, por exemplo, esta indica as opções dessa ferramenta. Deste lado temos algumas docas úteis. E aqui em baixo temos também algumas outras opções, alguns separadores ou docas também úteis. Agora imagina que tu por acaso encerras esta doca, que é a doca Letras. Muito útil para quando nós estamos a trabalhar nesta ferramenta de texto. Então imagina que encerras. O GIMP permite reabrir em janelas, diálogos ancoráveis, aquele separador, aquela doca, estará aqui, Letras, e voltará para quase o mesmo local, pois tu podes reorganizar a ordem dessas docas, desses separadores. Como acontece noutras aplicações, também o GIMP utiliza teclas de atalho. Elas podem ser vistas por aqui, por estes painéis, no lado lateral direito dos painéis, e também algumas ferramentas também têm tecla de atalho. Por exemplo, com a tecla F selecionamos esta ferramenta, esta já será ativada com a tecla G. Portanto, será uma questão de hábito utilizar as teclas de atalho, até porque se torna um bocadinho mais rápido. Por exemplo, o Ctrl N permite criar uma nova imagem. E ao criares uma nova imagem, tens acesso aqui a uma série de modelos pré-definidos no GIMP. Por exemplo, tens aqui o modelo Full HD, que é aquele que aparece por omissão. Caso queiras ver opções mais avançadas, também tens essa possibilidade. Para alterar a orientação de vertical para horizontal da imagem, poderás utilizar estes pequenos botões. Assim que estiveres pronto, fazes OK. E cria então uma nova imagem, ainda que em branco. Mas para já não vou utilizar uma nova imagem, vou pegar numa imagem que já existe. Tendo então uma pasta com várias fotografias, posso arrastar uma imagem, uma fotografia para o GIMP, e essa imagem é aberta. Se eu já tiver uma imagem aberta no GIMP, e se eu fizer o mesmo processo, então, essa nova imagem é colocada como camada. Então agora já tenho duas camadas. Tenho esta imagem, que posso ocultar, e também tenho esta imagem aqui, que também posso ocultar. Já agora, uma funcionalidade muito útil é esta aqui. Editar, desfazer. E depois desfazer aquela ação que nós acabamos de fazer. Ou então fazer Ctrl Z. Permite voltar atrás.
Ctrl Z, voltar atrás e cancelar as ações, os eventos que aconteceram no GIMP. Com Ctrl W ou neste X consigo encerrar esta imagem. Esta imagem não realiza nenhuma alteração. Agora, se eu arrastar de novo esta imagem para aqui, ela iria ser aberta. Então, uma outra forma de abrir as imagens, com o botão do lado direito em cima de uma imagem, posso fazer nesta opção, abrir com, e depois deverá surgir esta opção, GIMP. Se não surgir esta opção, vem aqui escolher outra aplicação e procura o GIMP aí nesse local. Então, ao fazermos exatamente isso, abrir com e depois GIMP, a imagem é aberta no GIMP. E assim eu posso abrir imagens em separadores diferentes. Posso chegar aqui a outra, abrir com GIMP. E as imagens são abertas em separadores diferentes. Outra forma de abrir imagens, em Ficheiro, Abrir. E depois temos que procurar a localização que nós queremos. Se a localização não aparecer aqui em cima, basta carregar neste botão. E se tiveres alguma dificuldade em encontrar a localização neste lado, então podes chegar aqui a esta barra, copiar esta localização, colar aqui, nesta barra de localização, e fazer abrir. Surgem as imagens, ou surge o conteúdo em imagens, que essa localização apresenta. E depois podes abrir a imagem que pretendes. Essa imagem surge no novo separador. Agora imagina que queres abrir uma imagem como camada. Então vês aqui a Ficheiro, Abrir como camadas, abres a imagem que tu pretenderes e surge como uma nova camada. Depois de alterares a tua imagem, se quiseres guardá-la, poderás fazê-lo de duas formas. Poderás guardar a imagem ou então exportar. Se fizeres Ficheiro, Gravar, surge esta extensão XCF. Isto significa que irás guardar a imagem num formato nativo do GIMP, que, em princípio, só o GIMP poderá abrir novamente. Então, se eu fizer guardar, esta informação das camadas é armazenada nesse ficheiro. Agora, se eu fizer exportar, aí é diferente. Ficheiro, exportar. Aí já não vou criar um ficheiro nativo do GIMP e perderei as informações das camadas. Portanto, não poderei trabalhar com camadas da próxima vez que abrir esse ficheiro. Mas eu posso manter o ficheiro XCF e posso manter outro ficheiro PNG. PNG é só um tipo de ficheiro que o GIMP consegue trabalhar. Existem aqui muitos outros ficheiros, muitos outros tipos de ficheiros que o GIMP consegue então exportar. Por exemplo, JPG, GIF, BMP ou até WebP, que é um novo formato utilizado pela Google que poderá ser um formato com muito futuro. Para já vamos ficar com o JPG e vou fazer exportar. Podemos, no JPG, no formato JPG, podemos ajustar a qualidade. Menor qualidade será um ficheiro mais pequeno, maior qualidade será um ficheiro que ocupa mais espaço. Então faço exportar e agora tenho o ficheiro nativo do GIMP e tenho o ficheiro JPG. Neste aqui não vou guardar alterações, vou descartar alterações, ou seja, alterações no que eu fechar não foram guardadas. Vou fechar este e vou fechar este. Então, se eu editar o ficheiro JPG, que eu acabei de guardar, repara, o ficheiro JPG não tem informação das camadas, juntou todas as camadas numa só. Mas, se eu abrir o equivalente, mas com o formato XCF, então, nesse caso, salvaguardou a informação das camadas. E poderei trabalhar as camadas de forma independente. Portanto, enquanto tu não acabares a tua edição numa imagem, grava como XCF. E quando tiveres terminado o teu trabalho, então podes gravar como JPG ou num dos outros formatos que ainda agora vimos. Agora, algo que acontece muitas vezes quando nós pegamos numa imagem e abrimos no GIMP, é o surgimento deste painel. Isto acontece quando a imagem tem um perfil de cor próprio. Então, nesse caso, podemos converter para um perfil mais adequado ao GIMP ou então manter o perfil original.
ao converter para um perfil mais compatível com o GIMP, podemos optar por vários tipos de desenho. Caso estes pormenores não te preocupem, poderás fazer manter. Eu, neste caso, vou converter para que o GIMP consiga trabalhar bem esta imagem. Agora, esta imagem é demasiado grande. Nós temos aqui as dimensões em cima, nesta barra de título. Então, para alterar o tamanho de uma imagem, venho a imagem e depois escalar imagem. Aqui posso definir a largura e também a altura. Mas, como eu tenho esta opção ativa, desativando seria assim, mas tenho, neste caso, ativa, se eu alterar aqui as dimensões, neste caso a dimensão largura, quando eu carregar aqui em baixo na medida da altura, essa medida altera-se automaticamente, porque eu tenho aqui a proporção ativa. Deixa-me voltar ao início. Vou repor. Se eu desativar esta opção e colocar aqui uma nova largura, então a altura, quando eu carregar aqui em baixo, não é atualizada automaticamente. Então deixem-me cá repor, porque eu vou utilizar esta opção para manter a minha imagem proporcional. Ou seja, a largura irá ter sempre a mesma proporção perante a altura e vice-versa. Assim que tiver as minhas medidas prontas, até porque eu posso utilizar vários tipos de medidas, faço escala. E a minha imagem é ajustada. Só que poderá ficar muito, muito pequena. Então, se tu carregares na tecla mais, poderás aumentar o zoom. Ou então tecla menos para diminuir o zoom. Caso queiras, tecla Ctrl e roda do rato também permite aumentar o zoom. Bom, mas com o tecla Ctrl e depois a roda do rato no outro sentido, também consegues diminuir o zoom. Se quiseres ajustar, se ela estiver muito pequena, e se quiseres ajustar a visibilidade da imagem à área de trabalho, à dimensão disponível, podes utilizar este botão aqui neste canto. E o GIMP amplia até ajustar a imagem ao teu espaço de trabalho. Se quiseres conhecer mais opções de zoom e de visualização, no menu Ver, tens aqui Ampliação, onde tens muitas outras opções. O GIMP, em cores, tem uma série de ferramentas que permite ajustar os tons na minha imagem, as cores, o brilho, etc. Por exemplo, aqui, temperatura de cor, posso ajustar a temperatura para uma cor mais quente ou mais fria. Aqui em matiz, saturação, eu posso trocar as cores da minha imagem, ou até diminuir luminosidade ou aumentar, ou ainda reduzir saturação, tornando uma imagem preto e branco ou tons de cinza, ou então aumentando a saturação. Posso também ajustar o brilho e o contraste desta imagem, portanto mais contraste serão cores mais fortes, menos contraste, cores menos fortes, com tendência para um cinzento. Menos brilho, tons mais escuros, mais brilho, tons mais claros. Posso também ajustar automaticamente equilíbrio de brancos. Esticar contraste para ajustar automaticamente o contraste. Posso tentar sobressair cores, onde ganhamos uma imagem mais saturada, com cores mais vivas. Fazer Ctrl Z para voltar atrás. Podemos transformar a imagem numa imagem em tons de cinza, aqui cor para cinzento ou até esta, de saturar. E depois temos aqui vários modos que tu podes experimentar. Imagina que tu queres não ajustar o tamanho da imagem, mas aproveitar apenas aqui um local da imagem. Então existe uma ferramenta muito boa para isso, que é esta aqui, a ferramenta Seleção Retangular. Ou então, apenas tecla R, ativando com essa tecla. Desenho, então, aqui uma área de seleção. E quero aproveitar apenas esta área de seleção. Então, em Imagem, tenho esta opção, Recortar à seleção. E apenas este pedaço da imagem irá ser aproveitado. E agora poderia exportar esta imagem. Agora fiz Ctrl Z para voltar atrás. Se quiseres, podes vir a fazer Editar e Desfazer. Agora imagina que eu quero copiar este pedaço do porto. Então seleciono primeiro, Editar, Copiar. E agora quero colar. Então desativo a minha seleção, faço Editar novamente, posso colar como,
nova camada. E ao colar como nova camada, surge então essa nova camada, aqui, e agora, com esta ferramenta mover, posso pegar nessa camada e mover para um outro local que eu acho mais adequado. Por exemplo, aqui. Atenção, se tu não conseguires mover, tenha certeza que tens a opção camada aqui ativa nesta ferramenta. Na ferramenta mover. Podia tentar ver se o efeito ficou como eu queria, ou seja, a criação de uma nova doca, que não é muito bem conseguida. Então vou voltar atrás, Ctrl Z. Eu podia escolher uma outra ferramenta de seleção. É esta ferramenta aqui, ferramenta de seleção livre. E esta ferramenta é um pouco diferente. Esta, eu posso contornar os objetos, assim, mantendo o rato fixo, só que tinha que ter aqui muito aprumo, muito controle do meu rato. E já estou aqui a tremer. Então vou cancelar porque assim não consigo fazer. Aquilo que nós podemos fazer é criar vários pontos e esta ferramenta desenha umas linhas retas. Então esta aqui, se calhar já poderia ser um bocadinho melhor. Então contornava este objeto da minha imagem. Tentava fazer um bom trabalho, claro. E atenção que estes pontos, se quiseres ajustá-los, podes ajustar os pontos que tu vais desenhando, que tu vais definindo para a seleção. E depois chegava aqui ao fim e unia ao ponto original. E tinha a seleção feita. E depois podia fazer copiar e colar novamente. Mas não parece que funcione. Vou carregar na tecla Escape para cancelar a seleção. Porque existe uma outra ferramenta que me parece mais ajustada para este tipo de assuntos. Que é a ferramenta Clonar. Com a ferramenta Clonar eu posso pegar aqui num pedaço de uma imagem e clonar estes elementos num outro espaço da minha imagem. Então como é que funciona? Com a tecla Ctrl, defino a origem do meu clone. Aqui, por exemplo. E clico. Carrego apenas uma vez com o botão do lado esquerdo do rato. Largo a tecla Ctrl. Venho aqui, por exemplo, um pouco mais para o lado. Mais ou menos alinhado. E começo agora a desenhar com a minha tecla. Só que tento, claro, manter aqui algum controle também daquilo que estou a fazer. E o GIMP vai simulando ou vai desenhando ali aquele pedaço e vai replicando aquelas informações daqueles pixels. Os pixels são os elementos mais pequenos de uma imagem, neste novo local da imagem. Então, clonamos estes elementos para este local. Agora, fechando esta imagem, já terminamos o trabalho com ela, não vou guardar alterações, vou descartar alterações. Uma outra ferramenta que é bastante interessante é esta aqui, a ferramenta Curar. Funciona mais ou menos da mesma forma que a ferramenta Clonar. Então defino um ponto mais estável aqui, por exemplo, na pele deste rosto, desta fotografia de rosto, carrego na tecla Ctrl e clico com o botão do rato. E depois fica aqui esta marca como na ferramenta do clone, aquela referência, e depois posso tentar então remover aqui algumas borbulhas que eu acho que estão a mais nesta senhora, na cara desta senhora. A mesma coisa aqui, tecla Ctrl, larga a tecla Ctrl e depois removo aqui alguns sinais que eu acho que poderiam estar a mais. Outra ferramenta que poderá ser útil é esta aqui, ferramenta de seleção de primeiro plano. Vou carregar na tecla menos para remover um pouco de zoom e agora faço aqui um contorno deste rapaz, ou da imagem deste rapaz, sem muita precisão. E no final faço a união ao ponto inicial e faço tecla Enter para selecionar, então, para definir o meu objeto, a minha área de primeiro plano. De seguida, tenho esta opção ativa, desenhar primeiro plano, e desenho aqui no seu interior e indico a área que eu quero, então, definir com primeiro plano. Se quiseres uma outra cor, podes chegar aqui a esta cor e definir, então, uma outra cor. Não há problema nenhum, porque não vai ter nenhuma influência. A única influência que tem é veres onde é que estás a definir a área de primeiro plano. Ou seja, nós estamos a indicar ao GIMP qual é que é o objeto que nós queremos isolar e extrair desta outra imagem. Então indico aqui, por exemplo, as áreas todas que eu acho que são as áreas do primeiro plano. Okay? Sem necessidade de ter muito rigor. Caso queiras aumentar a largura do traço, poderás fazê-lo, ok? Mas agora, tem cuidado para não escolheres uma área que não seja a área do objeto ou da coisa, não é? Que tu queres
isolar. Pronto, então já marquei aqui bastante. Agora vamos fazer selecionar. Este é um processo que demora um bocadinho, portanto tens de ter alguma calma com o teu computador, alguma paciência. O GIMP já definiu então que este será o meu objeto de primeiro plano. Há aqui algumas imperfeições, mas nós depois podíamos trabalhar isso de uma outra forma. Agora, se eu fizer tecla del, eu noto que este objeto, então, desapareceu. Mas eu queria o inverso. Eu queria eliminar era a área que está à volta deste rapaz. Então faço Ctrl Z. E eu também noto que esta imagem não tem canal alfa. Porque quando eu apago, surge a cor de fundo ativa, o branco. Então faço outra vez Ctrl Z. Antes de eliminar, faço com o botão do lado direito em cima desta camada e faço adicionar canal alfa. Agora, se eu apagar, já surge a área transparente. Era exatamente isso que eu queria. Mas não vou apagar porque não é esta parte da imagem que eu quero apagar. Eu quero remover aqui o fundo. Então venho aqui a selecionar e faço inverter. E em vez de estar selecionado este retrato, este rapaz, vai selecionar aquilo que não é o rapaz. Vai selecionar aquilo que não está a selecionar. Vai selecionar a parede. Ou a área da parede. Então vou inverter, ou então Ctrl I. E agora, se tu reparares, este tracejado está a envolver não o rapaz, mas sim a área da parede. E agora, se eu fizer tecla Delete, então já apaga com sucesso a parede. Mas vou fazer Ctrl Z outra vez. Eu quero manter a minha imagem original. Então, com o botão do lado direito em cima desta camada, faço duplicar camada. E tenho aqui já uma cópia desta camada. Então eu vou trabalhar na cópia, porque se alguma coisa correr mal, ainda tenho o original para depois voltar a ele mais facilmente. Então agora, antes de avançar, pego no original e só inativo, para não estar visível. Seleciono a cópia, porque é na cópia que eu vou trabalhar. Tem que estar selecionada com esta sombra aqui no meu GIMP, um pouco mais escura. Ok, é esta cópia que eu quero trabalhar. Então inverti a seleção e agora faço tecla Delete. E agora para selecionar nada. Então venho aqui selecionar nada. E aqui tenho o rapaz sem nada atrás. Se eu quisesse colocar aqui um novo fundo, então fazia, por exemplo, aqui nova camada. E faço OK. Arrasto esta camada para baixo. E cá tenho. Não ficou perfeito, eu sei, mas cá tenho um rapaz com uma nova camada atrás. Se eu quisesse, podia adicionar aqui uma nova imagem. E colocava este rapaz, então, com um novo fundo. Uma outra ferramenta bastante útil para desfocar faces nas fotografias, então será esta aqui, ferramenta de seleção elíptica. Então desenhas mais ou menos uma seleção da face, depois poderás ajustar essa seleção através destas pegas aqui, quadradas, aqui nos cantos, ou através das laterais, por exemplo. E assim que tiveres a face bem enquadrada, acedes a filtros, desfocar e depois desfoque gaussiano. Aumentas o tamanho de X e de Y consoante a tua necessidade. E depois fazer OK. Caso necessites de desfocar várias zonas da imagem, então através desta ferramenta de seleção, selecionas uma área, depois com a tecla Shift carregas, selecionas as outras áreas com o Shift carregado. Assim que tiveres as várias áreas selecionadas, outra vez, filtros, desfocar e depois desfoque gaussiano. E ajustas, então, a desfocagem como tu achares melhor. E fazes OK. E assim consegues desfocar várias áreas através apenas de uma aplicação deste filtro. Uma outra ferramenta bastante interessante é esta ferramenta aqui, a ferramenta de transformação 3D. Sabem que, neste momento, vou utilizar uma outra ferramenta, a ferramenta de transformação unificada, porque esta ferramenta junta a ferramenta de rotação, a ferramenta de transformação 3D, a ferramenta de escala e mais alguma ferramenta. Então vou utilizar esta ferramenta, mas antes ainda me falta aqui um outro elemento, porque aquilo que eu pretendo é encaixar uma imagem neste ecrã. Então por que não utilizar outra vez esta outra imagem? Agora fiz tecla menos várias vezes para ver esta imagem um pouco mais afastada. Para quê? Vou utilizar já a tal ferramenta e vou carregar nesta camada. É esta camada que eu tenho ativa. Vou carregar nela
E vou pegar nestes quadrados e tentar já ajustar neste local, porque eu quero encaixar esta imagem naquele ecrã. Pelo menos vou tentar fazê-lo. Ok. Agora, uma vez que já está mais ou menos ajustada, vou fazer tecla mais para aumentar um pouco, talvez mais uma vez. Se eu precisar de ajustar verticalmente a imagem, então posso ajustar aqui, não é? A minha visibilidade, aqui na vertical e aqui na horizontal. Se preferires, podes utilizar a tecla Shift e a roda do rato. Deslocas a imagem, aliás, deslocas a visibilidade na horizontal e só com a roda do rato. Então, moves na vertical. Moves a visualização. Agora gostaria de ver aquilo que se passa lá atrás. Então, posso vir aqui a opacidade da imagem e diminuir um bocadinho para eu ver ao mesmo tempo a imagem, a camada de frente e a imagem de trás, a minha camada de fundo. E agora posso pegar, em vez dos quadrados, posso pegar nestes losangos e tentar ajustar aqui naquelas pontas do ecrã. Ou seja, aqui será um pouco mais difícil, mas será por aqui. Aqui também um pouco mais difícil, mas eu penso que será aqui assim. E pegar também neste losango e ajustar aqui. Faço transformar. Agora note que existem aqui alguns problemas. O meu ecrã tem aqui bastantes reflexos que desaparecem quando mostram a imagem, o que não é natural. Então aquilo que eu posso fazer, vou afastar um pouco mais o zoom, para além da imagem estar muito viva, tem as cores muito vivas. Então aquilo que nós podemos fazer é ajustar aqui o modo de mistura destas duas camadas. Então com esta camada ativa, vou aqui percorrendo os vários modos disponíveis. E vou vendo qual é que ficará melhor. Bom, mas em vez de vir aqui e escolher cada um deles, aquilo que eu posso fazer é ativar esta opção e depois utilizar a tecla para cima e a tecla para baixo do meu teclado. Eu vou percorrendo os vários modos até encontrar um que satisfaça. Neste caso, parece-me que unir grão ficará bem, mas provavelmente eu vou preferir o luz forte. E no luz forte, agora, se vir que se calhar as cores estão demasiado saturadas, que não me parece natural, então reduzo aqui um pouco a opacidade, não demasiado. Talvez 90%. E aqui tenho então já uma outra montagem de imagens. Em termos de montagem de imagens, por último, vou combinar estas duas imagens com uma ferramenta que se chama máscara de camada. Então antes, preciso desta imagem aqui. Então, por acaso, vou encerrar esta imagem e, através da pasta dos meus ficheiros, pego nesta imagem e arrasto para esta, que criará uma nova camada. Agora, tendo esta nova camada, vou tirar um pouco de zoom com a tecla menos e vou tentar fazer coincidir estas montanhas com as montanhas da outra camada que agora está sobreposta, portanto não consigo ver. Então, para conseguir ver e fazer essa operação, vou diminuir a opacidade desta camada aqui, até conseguir ver as montanhas das duas camadas. Mas atenção, na camada de cima eu queria manter a visibilidade da lua. Então vamos ver se conseguimos. Então primeiro pego nesta camada, com esta ferramenta aqui, ferramenta mover, e começo a mover esta camada para cima. Mas o problema é que eu estou a mover também na horizontal, não é? Então se nós carregarmos a tecla Ctrl enquanto movemos, a minha camada fica fixa num só eixo. Ok? Agora largo a tecla Ctrl. Vou fazer o mesmo na camada de baixo. Primeiro seleciono a camada de baixo, tenho a certeza que tenho esta ferramenta ativa, e não te esqueças, temos de ter esta opção também ativa, a opção camada, no mover, e pego na camada de baixo, e também com a tecla Ctrl movo um pouco para baixo, até as montanhas ficarem coincidentes. Olha ali, já está mais ou menos. Portanto, as montanhas estão aqui mais ou menos coincidentes. Então agora pego na minha camada de cima e ajusto a opacidade para o máximo. Bom, então tenho aqui já uma primeira montagem um bocadinho má. Um bocadinho com falta de qualidade. Então aquilo que eu vou fazer nesta camada, com o botão do lado direito, sempre na camada de cima neste caso, adicionar máscara de camada. Vou deixar branco a opacidade total e faço adicionar. Caso tu tenhas aqui cores diferentes, podes carregar neste pequeno ícone, neste pequeno símbolo aqui em baixo, que coloca as cores originais de volta. Por exemplo, carregando aqui em baixo, volta à cor preta e a cor branca, novamente. E agora vamos utilizar uma outra ferramenta, que é a ferramenta gradiente, que é muito útil para esta funcionalidade. Então, vou ter a certeza que tenho
este pequeno painelzinho que apareceu agora deste lado, esta pequena imagem, que é a máscara de camada. Tenho também estas cores, preto e branco. Tenho esta ferramenta gradiente ativa. E agora vou começar a desenhar aqui de baixo e arrasto para cima. Aquilo que vai acontecer é que a minha montanha, as minhas imagens, vão transitar muito, muito suavemente de uma para outra. Okay? Se quiseres, podes ajustar depois de desenhares, podes fazer aqui alguns ajustes. Se quiseres manter o traço mesmo na vertical, já sabes, carrega na tecla Ctrl, que esse traço fica mesmo na vertical. Assim que tiver um efeito que tu gostes, carrega na tecla Enter e a máscara de camada é criada e tens aqui uma junção, uma combinação entre duas imagens. Portanto, temos a camada de cima e a camada de baixo. E temos então a funcionalidade de máscara de camada a unir, a combinar as duas imagens. A ferramenta Texto permite adicionar texto através de uma nova camada. Então, ativando a ferramenta, a cor que vai ser assumida será a cor que está aqui com o primeiro plano, mas poderás depois ajustar. Carregas num local da tua imagem e podes escrever. Depois podes ajustar o tamanho do texto, mas não está a funcionar. Porquê? Porque nós temos que ajustar aqui o tamanho, ou então selecionas o texto e depois já podes ajustar. Eu selecionei o texto carregando 3 vezes, 3 cliques. Um clique coloca o cursor, 2 cliques seleciona uma palavra, 3 cliques seleciona uma frase ou um parágrafo. Agora, se quiseres mover este texto sem utilizar esta ferramenta, poderás carregar na tecla Alt e depois podes mover a camada de texto. O texto é colocado numa nova camada. Também podemos alterar a cor do texto. Eu tenho o texto todo selecionado, portanto agora vou alterar a sua cor. E também vou aproveitar o texto para te mostrar alguns efeitos. Mas atenção, se eu aplicar alguns efeitos, algumas transformações neste texto, eu deixo ter a possibilidade de alterar o texto. E também não disse, aqui depois, neste painel, letras, podes alterar o tipo de letra do teu texto. Então agora, em filtros, podemos vir aplicar aqui alguns efeitos, que são efeitos que eu utilizo bastante. Tem aqui sombra projetada e cria uma sombra. Não sei se tu consegues ver. Vou aqui aumentar a opacidade para se ver um bocadinho melhor. Aqui está. Agora vou diminuir também a distância. Aqui está. E vou também diminuir o raio de desfoque. Então tem aqui completamente definido ou então um pouco mais desfocado. Então agora, quando fizermos OK, deixe poder editar o texto. Se eu tentar editar o texto e fizer editar, então perco o efeito que tinha aplicado. Um outro efeito tu poderás gostar, filtros, luz e sombra. Tens aqui sombra longa. Aqui tu poderás aumentar ou diminuir o comprimento desse efeito, para além de outros parâmetros, como o ângulo. Em repor, colocas as definições originais. Eu vou colocar aqui um bocadinho menos comprimento. E faço OK. Agora, selecionando esta outra camada, posso vir aqui a filtros e aplicar, por exemplo, ainda em luz e sombra, esta opção. Vinheta. Este efeito. Vinheta. Agora vou tirar um pouco de zoom com o Ctrl e a roda do rato para ajustar um pouco mais este efeito, porque eu não quero, não quero os cantos tão escuros como estavam. Poderei ativar e desativar a antevisão para ver como é que fica antes, sem o efeito, e depois com este efeito. Assim que fizer OK, o efeito é aplicado. Existem aqui muitos filtros para tu experimentares. Esta foi uma pequena introdução ao GIMP. Deixo na descrição do vídeo uma ligação para uma lista de reprodução com muitas outras atividades. Fica bem, até breve.